Para que você consiga se conectar com outras pessoas, você precisa primeiro se conectar consigo mesmo. Bora falar sobre isso hoje? Se você ainda não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou psicóloga e eu atuo na área com um olhar integrativo sobre o meu paciente. Aqui no canal a gente fala sobre o autoconhecimento e a importância dele para a gente estruturar a nossa saúde mental. Eu estou fazendo agora uma série onde eu trago o resultado de um mapeamento que eu fiz. A minha ideia era entender o que é que está causando tanto sofrimento nas pessoas. Se você não viu, eu sugiro que você volte lá no primeiro vídeo dessa série. Tem uma playlist específica aqui no canal, onde eu conto como eu fiz esse mapeamento, quais são os pontos que eu levantei, qual é a origem disso tudo. E hoje eu quero passar para essa segunda parte da série, para a gente falar um pouquinho sobre a importância da gente se conectar com nós mesmos, para a gente conseguir se conectar com outras pessoas. Porque pontos que surgiram esses relacionamentos que são mais superficiais, o isolamento social, essa sensação, essa ideia de que eu não pertenço a lugar nenhum, sabe? A ideia de não pertencimento. Esses são pontos que surgiram no meu mapeamento. E isso tem relação com a desconexão do outro. Mas a conexão com o outro só acontece quando a conexão comigo acontece primeiro. Eu tenho aqui duas pecinhas de Lego para tentar mostrar para você aqui um raciocínio. Que é, para que eu consiga encaixar uma pecinha na outra, eu preciso primeiro olhar para essa pecinha, né? Enxergar se ela tem as características necessárias para encaixar na outra, né? Para eu fazer um encaixe numa relação, também é assim. Eu preciso olhar para um lugar, olhar para o outro lugar, para entender como isso acontece. Não significa que essa não encaixe com essa, que não encaixe com essa. Elas encaixam, todas elas encaixam entre si. Não precisam ser iguais, mas elas precisam ser avaliadas, ou seja, a gente precisa conhecê-las. Quais são os pontos de encaixe e de desencaixe? Para a gente se conectar com outras pessoas, a gente precisa se conhecer. A gente precisa entender quais são os nossos valores. Isso é um dos pontos mais importantes para que a gente se conecte com outras pessoas. A gente precisa entender e aprender quais são as principais emoções que a gente vive, aprender a lidar com elas. A gente precisa conhecer os nossos padrões de comportamento. Porque se a gente não conhece, a gente pode afastar possíveis boas relações da nossa vida. Quer ver? Eu vou te contar uma que você já pode ter feito. Ou conhece alguém que já fez. Sabe o tipo de pessoa que está sempre entrando em relacionamentos furados, que não dão certo? Sabe aquelas mulheres que se relacionam com os alecrins dourados? Vê. Ou então os homens que se... né? A questão aqui não é sem demagogia. A ideia é te mostrar que, assim, tem pessoas que se relacionam sempre com o mesmo tipo, é por causa de um padrão de comportamento. Se ela não conhece o padrão de comportamento dela, a conexão que ela vai fazer é sempre com uma pessoa que a faça sofrer. Então, ela precisa compreender aqui e compreender aqui. Se ela consegue enxergar os seus padrões de comportamento, aprende a fazer essa análise, entender o que são padrões de comportamento, como entender quais são os dela e olhar para os padrões de comportamento dessa pecinha aqui, ela já consegue enxergar se esse encaixe vale a pena ou não vale, se ele vai funcionar ou não vai. Deu para entender o raciocínio? A gente está vendo cada vez com mais frequência essa coisa do sentimento de que eu não pertenço a lugar nenhum. Virou uma piada isso até, né? Antigamente já se falava, antes só do que mal acompanhado, mas hoje virou piada. Piada não, né? Olha eu, que tiazinha falando piada. É meme, não é mais piada. Hoje em dia virou meme, tudo virou meme. Prefiro ficar com o meu gato do que sair de casa. Meu cachorro é melhor do que todos os outros amigos que eu tenho. Né? Então esse isolamento, essa coisa de que eu não pertenço a lugar nenhum, eu não consigo me conectar com ninguém, eu não consigo me relacionar de maneira profunda e sincera com ninguém, é porque eu estou desconectado de mim. E aí eu vou te contar só mais uma coisinha aqui. Porque você sabe
que eu estou aqui falando nessa série sobre a necessidade de se conectar consigo através do autoconhecimento. Já vou te contar como você pode começar a fazer. E eu vou te contar mais uma coisinha. Sabe uma coisa que eu tenho visto muito, que surgiu no mapeamento, e que também são consequências dessa desconexão com os outros e a desconexão de si? Estar sempre pertencendo em algum lugar, em alguma coisa. Sabe quando a gente está num lugar cheio de gente, tipo um show lotado, com bagunça, com barulho, muita gente? A gente não escuta os nossos pensamentos, não é? Se a gente tem uma vida de muita correria, a gente não consegue se olhar, se perceber, se avaliar, se conhecer. Quando alguém vem para mim e diz que eu estou na correria, eu costumo perguntar, você está correndo de quem? Porque na grande maioria das vezes está correndo de si mesmo. Então, ou a gente se isola, ou a gente se junta no meio de um monte de gente que na grande maioria das vezes não tem nada a ver com a gente, porque assim a gente não se sente sozinho, em partes. Mas a gente também não se olha, a gente não olha para o lugar que dói. Porque muitas vezes dói, como eu costumo dizer, o autoconhecimento é abrir essa portinha. E quando a gente vai ali buscar os nossos padrões de comportamento, quando a gente vai ali tentar entender quais são as nossas motivações, a gente também encontra traumas, a gente encontra crenças que não são boas, a gente encontra culpa, a gente encontra arrependimento. E aí, ao invés da gente olhar, parar e aproveitar o isolamento que a gente está fazendo para abrir essa portinha, olhar para nós, se conectar com nós mesmos para aprender a fazer boas conexões, a gente vai para o meio da multidão. A gente enche a nossa vida com a turma do yoga, com o grupo da igreja, com as meninas do Pilates. Sabe como é? Porque daí a gente sempre tem alguém falando no nosso ouvido. E aí a gente não se escuta. O vídeo de hoje era esse, eu vou te contar. Eu tenho um e-book sobre o autoconhecimento gratuito, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você baixe esse e-book hoje, para que você comece a colocar todos os pontos do autoconhecimento em prática na sua vida. Para que você entenda que é possível sim você se fazer boas conexões, é possível você encontrar pessoas dispostas a fazer isso. E mais do que isso, talvez hoje você esteja vivendo uma relação que tá meio capenguinha, sabe? Que a conexão tá difícil. Pratica o autoconhecimento juntos, se ajudem aqui, para ver aqui, ó, o encaixe voltar a acontecer. Compartilhe esse vídeo com quem pode se beneficiar, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a ideia aqui é a gente espalhar as boas palavras e ajudar pelo menos uma pessoa no dia de hoje. O que mais que tinha que fazer? Curte e tudo aquilo que o YouTube entende que é legal pra gente entregar esse vídeo para bastante gente. E por hoje é só. Um beijo no coração e até a próxima.